Olá, Mayra, Olá, querida. tudo bem? Bom dia aí, gente. Bom Quer dizer, dia. boa Bom tarde. dia para você. Para Isso, mim é boa boa tarde. tarde. Aí, pessoal do Brasil também. Aqui são 9 horas, 9 e 6 da manhã. Aqui na Finlândia já são 5:05 da tarde, então tá Nossa, todo mundo quase quase noite. chegando Aqui boa já é quase noite, boa gente. noite. Isso, quase boa... No Brasil ainda boa tarde, né? Começa boa Uhum. tarde no Brasil. Mas é isso, Cláudia. Eu apresentei você, falei que você é especialista em disciplina positiva e eu queria que você, logicamente, se apresentasse também e explicasse um pouco do que se trata a disciplina positiva para as pessoas que não estão ainda muito inteiradas do que significa. É uma ferramenta, é uma filosofia? O que é a disciplina positiva? Ok. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cláudia Kalhofer. Eu sou mãe de 3 crianças preciosas, o qual eu tenho meu Instablog materno, que é o My Precious Underline Kids. Também tenho a honra, né, de participar do Mães Mundo Afora. E no Brasil, né, no Brasil eu era enfermeira neonatal, então eu sempre fui apaixonada com crianças, com bebê. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, já tem 10 anos que eu moro aqui, sou casada com um americano. E aí, assim, eu, né, me tornei mãe, a maternidade é tudo para mim. E aí, como que eu conheci a disciplina positiva? Porque, assim, eu sabia toda a técnica e prática de cuidar das crianças, do bebê, de bebês, né, por eu ser enfermeira, né, no Brasil e tal. Só que aí as minhas crianças começaram a crescer, e elas têm diferença de idade de 2 anos, né? O Noah agora está com 7, a Agatha está com 5, e a Alice está com 3. E aí começaram o comportamento, né, desafiador das crianças. E aí começou eu, como mãe, tempo integral, perdendo a paciência e gritando com as crianças. E aí eu sabia que aquilo não estava certo, né? Eu fazia assim, eu corrigia eles de uma forma e no fundo, eu me sentia culpada. E eu falei assim, gente, deve ter alguma outra maneira de corrigir, de ensinar que as crianças, tanto eu tenha mais paciência, como as crianças também. Porque, assim, quando a criança começa a fazer birra, começa a chorar, começa a brigar, e assim, eu tava assim no ponto de, tipo, quase que de explodir, sabe? E bater, eu nunca fui de bater, né? Nunca bati nas minhas crianças. Mas a questão de gritar, eu tava perdendo a paciência muito fácil, Mayla. E eu gritava e tava gritando, sabe? Gente, isso não tá certo. Até que um dia o meu marido chegou em casa e ele me pegou meio que no flagra, assim, eu tava gritando com as crianças e tava uma loucura lá em casa, tava um caos. E aí ele falou assim, baby, o que que é isso? Aí eu falei assim, o que que é isso? Aí eu comecei a xingar ele. Então, assim, olha pra você ver, o meu estado eu tava tão assim, sem autocontrole, que assim, as minhas crianças estavam sem autocontrole, eu estava e eu acabei transferindo para ele. Então, eu com uma comunicação totalmente violenta contra ele, comecei a xingar. E o meu marido, graças a Deus, ele é muito calmo. E aí ele tentou me acalmar, ele sentou comigo. Ele falou assim, calma, baby, eu entendo que você é uma boa mãe, mas é difícil ser mãe tempo integral. Então ele começou a conversar comigo. E ele, por ele ser da Califórnia, né, e tudo, e o berço da disciplina positiva é na Califórnia, então assim, ele já conhecia a disciplina positiva. Na verdade, ele já até tinha me dado um livro e queria que eu lesse, mas eu não tinha tempo de ler, né? Então ele Uhum. falou assim, você já tentou saber sobre disciplina positiva e tudo? E aí isso coincidiu que eu estava também fazendo um curso de coaching materno. E nesse curso também eles davam referências sobre disciplina positiva. Mas eu não estava tendo tempo ainda de parar, de ler, sabe? De pesquisar mesmo ao fundo. E nesse dia que o Eric chegou e realmente me pegou, assim, gritando com as crianças, foi que a ficha caiu. Eu falei assim, gente, eu preciso correr atrás, né? E foi aí que eu comecei, então, a estudar realmente sobre a disciplina positiva. E a disciplina positiva, ela nada mais é do que uma metodologia onde você vai educar a sua criança de uma forma gentil e firme ao mesmo tempo. Porque o que, que acontece? As pessoas às vezes falam, ah, porque isso não vai funcionar. Por exemplo, eu tive uma disciplina autoritária. Eu não sei se É, você foi assim também. Era totalmente assim, a criança não tinha direito a nada, era só direito a obedecer. Era aquela coisa assim, nossa, se minha mãe olhar para mim, eu já sei que eu tenho que ficar quietinha, abaixar a cabeça, sabe? Então eu tive essa disciplina muito autoritária. Então, e tem também a disciplina permissiva, né? Atualmente, o que a gente mais vê é a disciplina permissiva, ou seja, onde a criança é que manda. A criança que eu falo que é o boss baby da casa, né? Então, atualmente, assim, deixou de ter a disciplina autoritária e está na disciplina permissiva, que o que a gente sabe que também não é bom para as crianças, principalmente no com futuro. certeza. Então, o que eu achei legal da disciplina positiva é porque ela fica no meio termo. A disciplina positiva ela é um equilíbrio. Então, ela não vai ser nem autoritária e nem permissiva. Ela vai estar ali naquele equilíbrio.
né? Você vai educar a sua criança, sim, você vai pôr limite na sua criança, sim, mas com gentileza, sabe? Com educação. Você não vai gritar com a criança. Você vai conversar com a criança. O que eu achei fantástico também, que eles falam assim, primeiro você conecta com a criança para depois você corrigir a criança. Então é isso, a partir daí então eu comecei a estudar e eu estou apaixonada pela disciplina positiva e estou divulgando agora porque é o que eu tenho, né? Eu e meu marido, a gente tem aplicado na nossa casa e tem dado certo e trouxe harmonia para o nosso lar. Que legal. E você poderia explicar um pouquinho sobre essas ferramentas? Por exemplo, num momento como esse primeiro momento em que você descreveu, né? Que estava tudo um caos, as crianças não ouvem de jeito nenhum, todo mundo berra, corre, taca coisa. O que você pode fazer para não enlouquecer? Então, olha que legal aqui. Olha que legal. Olha esse livro aqui, gente. Eu estou lendo esse livro aqui. Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Eu acho que esse livro aqui, todo pai e mãe tem que ter esse livro, né? Porque quem hoje em dia não está ocupado? Ainda mais agora que a gente está de quarentena, eu falei que, gente, eu estou sobrecarregada. A porque gente as fica crianças... muito sobrecarregado. É um mito dizer que a quarentena está fazendo com que nós tenhamos mais tempo. Gente, olha como é que eu estou fazendo live com vocês. Eu não coloquei nem um corretivo no rosto, sabe? Não. Então, assim, você imagina... Tempo. Tá difícil, porque imagina eu sendo mãe em tempo integral de 3 crianças e todos eles estão tendo todas as atividades online, né, da escola. E as atividades essas que eles faziam, que me ajudava muito, que era a questão do balé, do jiu-jitsu, do piano, eles estão fazendo tudo online. Então eu que tenho que estar acompanhando, né? Tem que estar Então, assim, junto. tá sendo bem difícil. Então, esse livro aqui está sendo, sabe, um norteamento, assim, para mim, que tem me ajudado muito. Depois manda pra gente uma foto do livro que eu vou postar ele aqui no Mais Mundo Afora. Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Eu vou mandar, sim, para vocês. E o interessante, deixa eu falar um pouquinho da autora, da Jenny Nelson, gente. Ela é fantástica. Eu fiquei assim, gente, eu sou super fã dela. Porque esse foi o primeiro livro que ela lançou, né, sobre disciplina positiva. Isso já em 1981, né? Ela é estudiosa do tema. Deixa eu ver aqui onde que descreve ela. Olha para você ver, gente. Ela é, né, uma prestigiada terapeuta infantil de famílias na Califórnia. Ela é doutora em educação, mãe de 7 filhos. Quando eu vi que ela era mãe de 7 filhos, eu já falei, nossa! E avó de 22 netos e 13 bisnetos. E ela continua... Isso, ela está com 82 anos, ela continua ainda palestrando, professora, né, dando palestra, dando os treinamentos em disciplina positiva. Então, sou super fã dela. E o interessante é que ela começou também a estudar sobre essa questão de ferramentas, o que poderia ajudar os pais a terem mais paciência com as crianças, a educar de uma forma mais gentil, porque ela percebeu que ela não estava sendo uma boa mãe. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu percebi, gente, eu não estou sendo uma boa mãe. E você já parou para pensar, Mayla, que a gente estuda para tudo nessa vida, mas a gente não estuda para ser pai e mãe? Com certeza. Não é? Você... Ser pai e mãe acontece, você vai no fluxo, né? Então a gente tem que estudar, sabe? Então a disciplina positiva, ela tem 5 princípios que eu separei aqui para vocês. Olha que legal. É respeitoso, gentil e firme ao mesmo tempo. Ajuda as crianças a se sentirem aceitas. Olha que legal. Conexão. E importantes, ou seja, a criança vai sentir que ela vai contribuir, então ela se sente conectada e importante. Ela é eficaz ao longo prazo. O que acontece? Muita gente fala, mas isso não vai funcionar. Realmente não funciona, a curto prazo não funciona. Ela funciona ao longo do tempo, né? Ela é eficaz ao longo do prazo. Ensina habilidades sociais e de vida valiosas para desenvolver um bom caráter. Quem que não quer, qual mãe e pai que não quer que o filho desenvolva habilidades de vida, que tenha um bom caráter, que se torne um bom cidadão? Todo mundo quer isso, né? Só que e o que eu falo? Isso começa da infância, nem da infância. Eu falo, gente, isso começa desde a gestação, desde que você está gerando um bebê, sabe? Isso começa. Convida as crianças a descobrir como são capazes e a usarem seu poder de maneira construtiva. Então, esses são os 5 princípios da disciplina positiva. E aí a doutora Jenny Nelson, ela também desenvolveu as estratégias, ou seja, as ferramentas que vai ajudar a gente a lidar com os comportamentos desafiadores das crianças. Que tem aqui, olha que legal.
São as 52 ferramentas que vai ajudar as crianças, né, quando ele está com aquele comportamento desafiador, e a gente vai aplicar, vamos assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conversar com a criança, vamos conectar. Então, é só que tem que estudar, né? Porque cada caso é um caso, então a gente tem que estudar. Eu tenho estudado bastante, tenho aplicado, às vezes não funciona. Ontem mesmo eu pedi a paciência com a minha filha, porque realmente, né, tá esse momento estressante, eu gritei com ela. E aí, o que é interessante também é que os meus filhos, a escola que eles estudam, também aplica a disciplina positiva. Então, assim, quando eu erro, eles chegam e falam assim, mamãe, você está gritando comigo, não grite. O meu filho às vezes fala assim, mamãe, você está ferindo meus sentimentos. Aí, ou seja, opa, aí realmente a ficha cai, aí eu vou lá e peço perdão. O que é legal também na disciplina positiva, que quando você, tipo, make mistakes, quando você erra, é uma oportunidade para a criança aprender. A criança aprende com o erro. E não só a criança, a gente, que nem eu falo, gente, a disciplina positiva funciona, vai funcionar, mas se primeiro a gente se transformar. Porque não adianta eu tentar mudar o meu filho, mudar meu marido, a gente não consegue mudar ninguém. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que se transformar para depois a gente servir de exemplo para os nossos filhos. Então, os nossos filhos vão seguir o nosso exemplo. Então, uma coisa até que o Eric falou assim, baby, você quer que seus filhos cresçam gritando, cresçam batendo, cresçam xingando? Porque se você tiver esse comportamento assim, é esse o comportamento que nossos filhos vão ter. Com certeza, o Né? exemplo vem de casa, né? Vem de casa. Então, eu comecei mudando a mim mesma, sabe? Não é fácil, não é uma luta diária, mas eu tenho me esforçado para ser uma mãe melhor, porque eu quero o melhor para os meus filhos. Então, assim, a questão do autocontrole, eu tenho desenvolvido autocontrole, Mayla, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, às vezes muito impaciente, eu quero as coisas para ontem. Então, assim, a mudança está vindo dentro de mim. Entendi. Muito legal. E você acabou de fazer um curso em que você se certificou mesmo em disciplina Isso. positiva, né? Isso, para educação infantil. Eu estou até com o manual aqui, ó. Foi esse manual aqui que a gente estudou. Muito... Ups, até caiu, até caiu o crachá aqui, ó. Foi muito interessante esse treinamento que a gente fez. Foi com a Beth Rodrigues, lá no Brasil, em Belo Horizonte. Então, né, as habilidades e conceitos em disciplina positiva para quem ama e trabalha com crianças pequenas. E eu amo crianças, né? E tenho meus filhos também. Então é isso, olha lá o meu crachazinho da conferência. Fiquei muito feliz. Então, você, hoje em dia, no momento, né? Você é uma coach de disciplina positiva. Se alguém tiver interessado em saber mais, em fazer uma sessão com você para ver como é que é, conversar mais, alguém que esteja desesperado, principalmente nesse momento, porque eu acredito realmente que nesse momento de quarentena, muitas pessoas estejam desesperadas, né? Muitas mães Hoje desesperadas. em dia vive num mundo tão louco, principalmente os pais que trabalham, os pais que não passam tanto tempo juntos e agora estão passando. A relação em geral da família está mudando com todo mundo em casa o tempo inteiro. Com certeza. Né? E não é só a questão do estar em casa, é a questão do não poder sair. Você não tem aquele momento em que você, não, deixa eu, sei lá, ir tomar um café no café da esquina para comer uma torta. Isso. Não, Deixa não eu pode sair um fazer pouco isso com no as momento. amigas. Deixa eu sair um pouco com as amigas. Mas não. Está sendo um momento mais Exatamente. difícil para as mães, né? Para as mães, acho que tem sido mais difícil. Porque eu acho que nós mães também, a gente quer abraçar o mundo, né? Isso é um defeito nosso, mas é um defeito nosso que vem por um bem. Nós temos esse instinto, o instinto do cuidar. Isso, É de muito autoproteger. forte nas mães, porque você cuida o tempo inteiro, né? A partir do momento em que você está grávida, você já está cuidando, porque você está cuidando de você, da sua alimentação, para aquele bebê crescer saudável, nascer saudável. Então, eu acho que a gente não desliga esse modo do cuidar. E aí, agora, com essa quarentena, a gente cuida dos filhos, a gente quer cuidar do marido que agregou, né? Apesar dele ser um companheiro, um parceiro que tem que fazer as coisas junto com a gente, isso é muito importante, né? Essa parceria. Mas eu acho que de alguma forma a gente pega mais. A gente pega mais serviço, a gente acha que tem que fazer mais, que tem que dar conta de tudo.
como se nós fôssemos, sei lá, as grandes protetoras de todo mundo nesse momento, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que mudar, porque Uma senão carga mental muito grande pra gente, isso, a gente não tem como aguentar isso. senão a gente não dá conta. Eu falo por mim mesma, eu estava em 2018, eu estava numa fase assim que eu estava em tempo de surtar mesmo, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente tem que reconhecer, pedir ajuda. Eu pedi ajuda para os meus pais. Eu falei, por favor, venha aqui me ajudar, principalmente eu que moro aqui longe de todo mundo, né? Eu assim, vem aqui me ajudar, vem me ajudar a cuidar das crianças, porque eu preciso de um tempo para mim. Então eu reconheci e pedi ajuda. E que bom que eles puderam vir, ficar um tempo aqui comigo, e foi muito bom. Porque, principalmente nós, mães, nós precisamos do autocuidado. Porque quem que vai cuidar da gente? E se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar dos nossos filhos. Então, por exemplo, se você não estiver bem consigo mesmo, se você não tiver a sua paciência, como que eu vou ser paciente com meu filho? A mesma coisa, se você não dorme bem, você não vai conseguir ter uma paciência, né? E mãe, é difícil mãe conseguir dormir bem. Nossa, mas a gente tem que dar um jeito, não é? Eu falei que eu demorei 5 anos para conseguir dormir uma noite inteira, porque eu fui tendo filho um atrás do outro. Então, assim, quando o Noah começou a dormir a noite inteira, a Agatha nasceu. Quando a Agatha começou a dormir a noite inteira, a Alice nasceu. Então, isso ficou 5 anos. Então, você imagina o meu estado de estresse, de cansaço. Foi por isso que eu reconheci, não, eu preciso de ajuda. E aí, quando meus pais chegaram aqui, eu falei assim, cuida deles para mim se eles acordarem à noite. Foi que eu consegui dormir uma noite inteira de sono. Realmente, a gente se deixa totalmente de lado, abraça o mundo e quando a gente percebe, a gente está desesperada, tensa, Isso. nervosa, com os músculos todos Estressada, duros, isso. com dor Nossa, de eu tinha uma cabeça, dor, dor nas isso. costas, dor na Eu tinha uma dor lombar. aqui no shoulder. É. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência que você teve agora no Brasil, quando você estava voltando para os Estados Unidos do seu curso, em que você mencionou em que as ferramentas da disciplina positiva foram muito importantes para você num momento difícil que você passou com adultos, né? Nesse trânsito. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Foi. Então, gente, eu fui, né, para o Brasil para fazer esse curso de disciplina positiva. Foi a primeira conferência, né? Até mostrei aqui para achar para vocês. Foi a primeira conferência nacional de disciplina positiva. Então, quando eu vi que teria esse curso no Brasil, essa conferência, eu fiquei louca para isso. Eu vi isso em janeiro, né? Eu falei com meu marido, eu preciso ir, até porque eu estou estudando a disciplina positiva, eu quero ter esse certificado em educação infantil. E eu falei assim, olha só, vai ser em Belo Horizonte, vai ser em Minas, a minha terrinha, né? Que eu sou mineira, uai. Então eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu fui, fiz a minha inscrição e tudo, só que eu fiquei pensando, gente, eu nunca me afastei das minhas crianças. Vai ser a primeira vez que eu fico sem elas. Então, assim, eu arrumei tudo para amenizar, né, a saudade que eu sabia que eles teriam de mim. Então, eu trouxe meu pai para ficar com elas. As minhas crianças são muito agarradas com o vovô, principalmente a minha caçulinha. E aí eu trouxe meu pai. E aí, como o dólar também estava em alta, né, R$ 5 e tal, né, quase R$ 5 e tal, 5 vezes mais o real, quer dizer, aí eu falei assim, eu vou aproveitar, faço esse curso, né, participo da conferência e faço uma cirurgia plástica no Brasil também, porque vai ser o quê? Praticamente 5 vezes mais barato, né? Então, eu fazia vou unir o útil ao agradável. Aí meu marido concordou e tudo, e aí a minha mãe, né, ia ficar lá no Brasil para cuidar de mim no pós-operatório e ela ia voltar comigo, né, para os Estados Unidos. Uhum. Só que aí, assim que terminou o curso, começou essa questão do coronavírus se espalhando de uma forma muito avassaladora, né, e tal. E aí, no dia 11, eu vi que o Trump tinha fechado as barreiras, que a Europa não poderia mais entrar nos Estados Unidos. Aí aquilo começou a me alarmar, né? Eu falei assim, gente do céu, eu não vou poder fazer cirurgia, nada. Eu quero é voltar antes que as coisas compliquem aqui no Brasil e eu não consiga retornar para o meu país, né? Quer dizer, para os Estados Unidos. E as crianças estão lá também, e os meus filhos, assim, principalmente o Noah foi o que mais sentiu. Eu ligava para ele todos os dias, ele chorava, mamãe volta, mamãe tô com muita saudade. Aí aquilo eu chorava também. Eu chorei lá na conferência, eu chorei. Inclusive a Mariana, nossa, foi um amor de pessoa que eu conheci lá. Ela me acolheu, sabe? Eu falei, calma, Cláudia, vai ficar tudo bem. Então é isso. Aí eu falei assim, aí eu antecipei minha passagem. Aí eu consegui mudar para o dia 17 de março. Aí tudo bem, só que quando chegou no dia 16, a companhia aérea que eu ia viajar, ela mandou um comunicado falando que os voos seriam todos cancelados. Aí pronto, aí eu comecei a receber um bombardeio de informações, WhatsApp, ligações, e minha mãe, meu irmão, minha tia, amigas me ligando, e aí como que você vai fazer? E aí agora você não vai poder voltar?
E aí eu fiquei assim, gente, eu, que eu falei, eu já sou uma pessoa ansiosa. E recebendo aquele monte de bombardeio, eu quase assim, você quase entra em pânico. Aí eu falei assim, não, eu acabei de fazer um curso de disciplina positiva, vou usar toda a minha inteligência emocional, meu autocontrole, manter a calma, porque não adianta, o que, que eu vou poder fazer se a companhia aérea cancelou? O que, que eu vou poder fazer? Assim, eu comecei a ligar para ver se eu comecei a ligar, né, para a companhia para ver se realmente aquele comunicado era verídico, só que ninguém atendia os telefones, né? Era só robô, aí eu não falei assim, não, não adianta, eu não vou conseguir Esses falar. robôs, nossa senhora. Isso, só para tirar a paciência da Desganar gente, o né? robô, Isso, pelo amor de Deus. isso. Então, assim, não, eu falei assim, não vai adiantar eu ficar com esses robozinhos aqui. Aí o que, que eu fiz? Aí eu falei assim, vou fazer o check-in online. Aí fui fazer o check-in online. Aí apareceu, voo não encontrado. Aí pronto, aí aquilo foi para tentar me desestabilizar mesmo, né? Mas eu mantendo a calma e tudo. Aí continuou minha mãe me ligando, meu irmão. Eu falei assim, gente, olha, eu não vou atender mais vocês, vou manter a minha calma, porque eu não consigo fazer nada. O que, que eu vou fazer? Amanhã eu vou lá no aeroporto e vou ver a real situação, se o voo vai ser cancelado ou não. Aí foi o que eu fiz. Aí eu me desliguei totalmente, desliguei o celular. Eu não tinha recebido nenhum comunicado, assim, nem e-mail que o voo tinha sido cancelado. Aí eu fui dormir. Orei, consegui. Eu estava tão cansada, assim, psicóloga. Oi, Luke, tudo bem? Que lindo. As minhas crianças estão com o vovô. Aí eu fui dormir, mas aí eu orei, simplesmente orei, pedi para Deus ajudar. E eu estava tão cansada psicologicamente que eu apaguei. Aí, no outro dia, arrumei as coisas e fui para o aeroporto. Aí, cheguei lá, né, na maior paciência do mundo e tal. Eles realmente falaram assim, minha senhora, o seu voo foi cancelado. Aí eu falei assim, ah, tá, foi cancelado. Então, assim, como que a gente vai resolver isso? Porque o legal da disciplina positiva também, a gente foca na solução do problema. E aí eu vi que muita gente já começou a ficar estressado, a xingar, a gritar. E tipo assim, os funcionários, o que eles poderiam fazer, gente? Não era culpa deles, né? Mas as pessoas, assim, eles estavam muito, assim, nervosos mesmo e agitados. Eu falei assim, gente, eu não vou agir com essas pessoas. Se fosse antes, com certeza, eu agiria da mesma forma. Então, assim, eu mantive a calma, fui super gentil com o funcionário que me atendeu. Eu expliquei para ele a minha situação, falei assim, olha, eu preciso retornar ainda hoje, eu sei que meu voo foi cancelado, mas as minhas crianças estão lá e eu estou com meu passaporte aqui americano, então eu vou usar minha cidadania americana, mas eu preciso voltar ainda hoje. Aí ele falou assim, ai, muito obrigado. Ele até falou assim, muito obrigado pela sua paciência, sua educação, porque você pode ver que os ânimos aqui estão alterados e realmente estavam. E aí ele falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer para a senhora, aguarde aí. Aí, nisso de aguarde aí, Mayla, eu fiquei 40 minutos esperando na fila. E todo mundo Cara, passando na minha frente. Você já foi atendida? Você já foi atendida? E eu esperando, que eu vi que ele estava lá no telefone. Ligava para um, ligava para outro. E eu só mentalizando. Ai, meu Deus, ajuda a dar certo. Me ajuda a manter a calma, porque estava difícil. Esperar 40 minutos lá em pé na fila e tal. Aí depois disso ele veio e falou assim, olha, a gente vai colocar a senhora no último voo da noite. Mas a gente não tem certeza se esse voo vai ser cancelado ou não. Mas é a única coisa que a gente pode fazer agora. Aí eu aceitei, eu falei assim, tudo bem, muito obrigada. E fui. Aí nisso eu tive que ir de Belo Horizonte para Campinas, porque voo de Belo Horizonte não tinha mais. Antes o meu voo era direto, de Belo Horizonte para Fort Lauderdale, na Flórida. Mas não estava tendo mais voos saindo de Belo Horizonte, então eu tive que voar para São Paulo. Aí eu fui para Campinas, aí quando eu cheguei lá, de esperar de 10 horas da manhã até 11h20 da noite, que era o meu voo. Mas aí eu mantive a calma, mantive assim, pensando que tudo ia dar certo. Só que nesse inteirinho, enquanto eu estava lá esperando, vieram mais pessoas, mais passageiros para tentar desestabilizar a gente. Ah, eu acho que esse voo vai ser cancelado. Ah, eu acho que não vai dar certo. Aí o que, que a gente isso vai é um fazer? horror. Porque as pessoas se colocam nessa onda de negatividade, de nervosismo, em vez das pessoas tentarem se acalmar, tentarem ser positivas e pensarem, sei lá, vamos tentar resolver da melhor maneira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se o voo for cancelado, o que a gente faz? Né? O que a gente Isso. pode fazer se isso acontecer? Mas não, as pessoas entram nessa onda. Eu acho isso horrível. Isso acontece muito. Sempre que a situação dificulta, acho que ter pessoas por perto é a pior coisa. Foi. As pessoas entram em pânico, gente, que nem eu falei, eu, uma pessoa ansiosa, trabalhando com a minha ansiedade ali, em vez de, assim, foram poucas as pessoas, acho que uma pessoa só que falou assim, Cláudia, vai dar tudo certo, confia em Deus, mantenha calma, pensamento positivo, vai dar tudo certo, porque as outras pessoas só me bombardeando. Na verdade, foram duas pessoas, o meu marido também, que nem eu falei, meu marido, ele é muito calmo, sempre pensamento positivo, ele falou assim, baby, vai dar certo, você vai chegar aqui, e assim, ele estava ansioso também para minha volta. E as minhas Uhum. crianças também, mas ele falou assim, aguarde aí
que vai dar tudo certo, tenha paciência. Ele até falou assim para mim, vai ser ótimo, vai ser um exercício para você ver que o seu curso valeu a pena. Então, ele falou assim, pense nisso como uma prova de fogo para você ver que realmente o seu curso valeu a pena. E realmente foi o que eu fiz. E assim, até eu, Mayla, para falar a verdade, eu orgulhei de mim mesma, porque, gente, eu estava numa calma, numa plenitude que eu não estava me conhecendo, porque eu não era assim. Então, eu consegui manter a calma, a plenitude, em meio ao caos. E assim, aí eu vi as pessoas brigando, aí teve passageiros que começaram a discutir, porque um não estava usando a máscara, o outro não estava usando. E aí eu falei, porque você tem que usar a máscara, senão você vai infectar as outras pessoas. Isso enquanto eu estava aguardando o voo ainda. Aí começou um tumulto tão grande lá no aeroporto que teve que vir segurança para separar essas pessoas que estavam brigando, sabe? Eu só ali observando, mantendo, mantendo a minha calma. E realmente, se a gente transporta esse tipo de situação para dentro da nossa casa, é a mesma coisa, né? Gentileza gera gentileza. Isso. Grito e confusão vai gerar grito e confusão, né? As Porque crianças o ficam ser mais humano é agitadas. muito reativo, a gente reage o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, se você não tiver autocontrole, se você não souber controlar as suas reações, tudo vira caos, né? O Eu caos antes era muito... aura. Eu era muito assim, toma lá da cá, né? Se você falou comigo de uma maneira ríspida, eu respondia rispidamente também, sabe? Então, assim, o que é legal também da questão da comunicação não violenta. Então, isso também, como você vai reagir diante dos fatos, como você vai comunicar com as pessoas. Então, eu vi que aqueles funcionários, eles foram super, assim, gentis comigo também, porque primeiramente eu fui gentil com eles, né? Então, a questão da comunicação não violenta é muito importante também. Por exemplo, trazendo aqui para casa. Até o relacionamento com meu marido melhorou muito, porque antes ele chegava em casa e eu totalmente estressada, já começava a culpar ele, porque ele ficava o tempo todo fora e eu ficava 24 horas com as crianças. Quando ele chegava em casa, as crianças já estavam de banho tomado. Então, assim, eu começava meio que culpar ele e uma comunicação totalmente violenta com ele. Quando eu comecei a mudar, eu falei assim, peraí, realmente, ele chega em casa tarde, mas ele está trabalhando. Ele não está passeando, né? Ele está lá no hospital, está ralando Seu também. marido é Ele chega médico, né? cansado, médico, e o trabalho dele é muito difícil, inclusive agora. Mas se você... Eu fico tão preocupada com ele que ele está lá, né? Pode ser contagiado. Outro dia ele cuidou de um paciente de 91 anos com coronavírus. Então, assim, ele está lá arriscando a vida dele para salvar a vida dos outros, para trazer o ganha-pão para nossa casa. Então, a partir do momento que eu comecei a refletir e comecei a tratar ele de uma forma mais gentil, de uma comunicação não violenta, a nossa relação começou a melhorar mil vezes. E ele até fala assim, nossa, Baby, que legal. Parabéns para você. Então, assim, é legal dele reconhecer também que, né? Com Que as certeza. coisas... Muito Dele bom, muito bom reconhecer. exemplo. Muito bom exemplo, Cláudia. Muito legal a história de como a disciplina positiva chegou na sua vida, de como você se interessou por ela. E assim, eu comecei a me interessar por esse assunto por causa de você, porque eu nunca tinha ouvido falar muito no Oh, que termo legal. disciplina positiva Uhum, antes do Mães Mundo Afora, né? E uhum. você foi a pessoa que começou a trazer esse assunto mais, né, pra gente, Legal. pro mais mundo afora. Então eu comecei a aprender muito. Você, a outra colunista nossa da França, a Mariana Francischini, também fala sobre isso em alguns Uhum. textos. Nós temos alguns textos que falam sobre isso. Eu acho que a Amanda também, a Amanda Mock já falou sobre isso também em algum texto. E eu acho muito legal ver esse movimento, a quantidade de mães que estão realmente querendo aprender a se relacionarem melhor com as suas famílias, com os seus filhos, porque eu acho que, de alguma forma, isso tem que partir da gente mesmo, porque a maior carga mental é a nossa, Com né? certeza. Quem carrega a maior carga mental do lar, da família, do cuidar, é a mãe. Isso é fato. Seja uma mãe que trabalha fora, seja uma mãe tempo integral, não importa. A mãe sempre carrega essa coisa do cuidar, do abraçar o mundo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a aceitar os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e tentar aprimorar isso de alguma forma, né? Eu tô aprendendo muito com você, com todas as coisas que você posta no My Precious Kids,
Já Bom, fico usei feliz. várias vezes post seu com dicas. Já, Uhum. já usei com o filho, porque ele está numa fase complexa, ele tem 5 anos É. e é filho único. E eu já usei, eu já peguei. Teve uma vez que você fez um post que tinha eram acho que 12 aspectos, 12 coisas que a criança fala e 12 respostas que o pai e a mãe deveriam dar. Naquele dia estava acontecendo exatamente aquilo na minha vida, aquele caos. E eu Uhum. resolvi, ai, cara, eu peguei mesmo o Vou telefone, tentar, abri né? o Instagram, o que, que eu vou Isso, vou falar tentar. aqui? E eu fiquei muito impressionada porque funcionou. E deu Ele certo, prestou tá vendo? atenção, ele parou, ele acalmou, ele olhou para mim, ele conversou comigo sobre o que estava acontecendo. E eu, gente, esse negócio funciona. Isso, a gente pode fazer depois uma live só sobre isso, sabe? Por exemplo, para crianças menores, igual a Alice estava com 2 aninhos. E ela estava batendo na nossa cachorra, né? E ela jogava as coisas, jogava água, puxava o rabo. A criança menor, não adianta você ficar falando, dando sermão, imagina ficar gritando, Alice, não faz isso, Alice, não bate, não adianta ficar gritando, xingando. Então, com a criança menor, você tem que, tipo, demonstrar. Eu fui e peguei ela, conversei com ela, falei assim, Alice, vamos lá, vamos ver a Nick. Olha, a Nick gosta de carinho, igual você gosta de carinho. Mamãe não te abraça, te dá beijinho. A Nick é a mesma coisa. Então, você tem que fazer carinho. Os animais também gostam de carinho. Aí eu peguei a mãozinha dela, passei na Nick. Nossa, e ela amou. A partir daí, ela nunca mais, sabe, bateu na Nick, nunca mais puxou o rabo dela. Muito pelo contrário. Toda vez que ela vê a nossa cachorra, ela vai lá, passa a mãozinha, deita assim, né, na cabecinha da Nick. Então, assim, é muito interessante, realmente funciona, sabe? Só que assim, é claro que tem vezes que não vai funcionar, mas a gente continua, é a longo prazo, né? A questão que eu falei também, não sei se você viu, que o Noah queria ficar comendo chocolate que ele ganhou no Valentine's Day. Não sei se você viu da caixinha. Aí, antes, se fosse antes, eu ia falar com ele: não, Noah, não come mais chocolate. Eu conversei com ele, expliquei para ele. E aí ele entendeu a situação, porque você tem que conectar com a criança, olho no olho, voz mansa. Não adianta você ficar gritando, xingando. Eu expliquei para ele: olha, ele já tinha comido 10 chocolates. Eu falei assim, nossa, você não acha que é muito por esse dia? Vamos guardar a caixinha, amanhã você come mais, porque senão você vai ficar sem. Porque se fosse antes, eu ia simplesmente falar assim, não, você não pode comer mais chocolate, não, você não sabe o que faz mal. Aqui em casa a gente não come Aí chocolate todo pega a dia. caixa, guarda ali Aí a em criança cima. começa a chorar, Aí a isso. criança fica chorando. Isso, aí ele ia começar a chorar, ia ficar frustrado, ia ficar estressado, sabe? E aí funcionou tanto para mim quanto para mim. Então eu fiquei tão feliz. Então, assim, cada acerto que eu tenho feito com meus filhos, eu comemoro também. E o meu marido comemora, então isso é legal. A mesma coisa a Agatha. A Agatha ela é mais espoletinha assim, de casa também, ela tem muita energia. E ela gosta muito de pular, então ela ficava pulando muito em tudo quanto é lugar, e eu com medo dela cair, de bater a cabeça e tudo, né? Aí o que eu fiz? A primeira coisa, eu coloquei ela na aula de ginástica. Então, ela está na aula de ginástica olímpica, ela pode pular à vontade. Infelizmente, agora não, porque está com esse quarentena, né? Aí eu comprei também um pula-pula para ela. Então, quando ela ficava pulando na cama, eu gritava, Agatha, para de pular, você vai cair, você vai machucar. A criança não vai entender isso, gente. Quanto mais você falar não, mais ela vai querer fazer. Aí o que Lógico. eu fiz? Comprei esse pula-pula para criança, levei lá no basement. Daí toda vez que eu vi ela pulando, Agatha, vamos lá no basement do seu pula-pula, a mamãe vai pular com você. Aí pronto, ela ia na hora, vamos mamãe, vamos pular comigo. Então assim, resolveu o problema. Então o legal da disciplina positiva é que a gente foca em solucionar o problema. E quando a Sim. criança erra, você não vai punir também a criança, ai, você errou, vai começar a criticar a criança, vai xingar. Tem mãe que chama a criança, ai, você é burro, você é um capeta, você piriguete, tem mãe que fala isso com as crianças, imagina, gente. Então, nossa, não pode fazer isso. Então, quando a criança comete um erro, a gente vai aprender, olha, você errou, vamos aprender com esse erro, o que a gente pode solucionar, o que a gente pode fazer. Então, E assim, a tentar cada dia que mostrar, né? passa, Tentar mostrar as consequências desse erro. Às vezes funciona, né? isso, a Você, gente sei lá, aprende de com ele. repente achar algum vídeo no YouTube que mostre alguma consequência daquilo que não seja tão bom. Lógico que nada violento, nada horroroso vai traumatizar a criança, mas às vezes isso funciona. Tentar contar uma história, mesmo que seja uma mentirinha, mas uma história. Olha, um dia eu conheci um menininho que ele pulou do sofá, que nem você está fazendo agora, e ele bateu com a cabeça no chão. Aí ele teve que ir ao médico, tomou um monte de injeção. Tipo, fala a palavra injeção pro meu filho, ele faz o que você quiser. Para Porque minhas ele crianças, nem falar, sabe o que é, ele morre de medo.
Não, as minhas crianças vão ir para o hospital, porque como a Alice já ficou internada, tadinha, e aí eles né, viram a Alice via pelo FaceTime, aí falou assim, ó, se você cair machucado, mamãe vai ter que levar no hospital. Você quer ir para o hospital? Eles, não, mamãe, não. Eles têm pavor de hospital também, porque, Não, é né? exatamente. E é entender que a consequência dela se machucar, a consequência vai ser algo que ela já não gosta antes mesmo de se machucar. Então, você ensinar a criança a aprender a prevenir os perigos, né? A ter noção do perigo de acordo com o que elas entendem. Porque tem certas coisas, não adianta você dar explicações complexas para uma criança. Você vai fraturar o osso É, entendeu? Porque ela não sabe o que é fraturar osso. colocar a Ela criança não no tem a cantinho do ideia do castigo, que né? significa. Né? Então eu acho que realmente a gente tem que estudar muito. E agora que a gente já está um pouco apertado de tempo, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para eu fazer para a Cláudia. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês que estão Olha assistindo. só que linda. A Marina Gambini foi a que eu te falei que eu conheci lá no curso, né, da Conferência Nacional de Disciplina Positiva, e foi ela que me acolheu. Eu chorei lá, porque foi muito interessante. A palestra dela foi maravilhosa. E aí ela falou assim, gente, eu queria que vocês contassem uma situação que aconteceu com a criança de vocês através de um emoji. Eu queria que vocês demonstrassem através de um emoji. E aí, naquilo ali, assim, eu fiquei emocionada, porque foi quando eu despedi do meu filho, falei para ele que eu estava vindo para o Brasil, e ele me abraçou, começou a chorar e falou assim, mamãe, eu vou sentir muita falta de você. Então, eu coloquei aquele emoji chorando. E aí, eu comecei a chorar lá na palestra dela. E ela foi, nossa, ela foi fantástica, ela me acolheu, me abraçou. E a gente teve uma conexão muito boa, sabe? Então, Que a Mariana ótimo. Gambini eu vou levar para o resto da vida. Ela foi Então, um exemplo, assim, de pessoa. ela mesma fez uma pergunta aqui. Ela acabou de falar, Claudinha, dá dicas, por favor, para manter o equilíbrio emocional nessa quarentena. Então, gente, vamos começar por nós mesmos, sabe? Porque, que nem eu falei, gente, eu estou sobrecarregada. Mas, assim, eu estou tentando ter o meu momento também o meu momento só para mim, de, tipo assim, de descansar um pouquinho. Ainda bem que o meu pai está aqui. Então, assim, ontem mesmo, olha, as crianças estão sempre dentro de casa, sempre dentro de casa, e aqui com frio, né, e tudo, nevando. Ontem deu sol. Aí eu falei assim, nossa, vou levar as crianças um pouquinho lá fora. E aí, no que elas foram lá fora, eu também aproveitei para sentar, para respirar, para tomar um ar puro, tomar sol. Eu estava precisando disso, porque eu também estava enclausurada dentro de casa. Então, assim, eu cuidei de mim. Enquanto eles ficaram lá brincando, lá na casinha, correndo, eu brinquei com eles também. Mas quando eles enterteram ali, eu fiquei lá também, de perna pro ar, gente, tomando sol, sabe, ouvindo música, porque a gente tem que cuidar. A gente tem, porque senão como que eu vou ter paciência para cuidar deles? Eles estão aqui, olha, quer ver? Olha aqui, gente, as minhas crianças. Estou cheia de atividades aqui para fazer. Isso aqui é só do Noah, só hoje. Assim que eu terminar a live, eu tenho que começar com o Noah, depois começar com a Agatha. Então, assim, eu tenho que estar tranquila, eu tenho que estar paciente, eu tenho que estar calma, senão eu não vou conseguir conduzir os meus filhos, né? Então, Então, começa com a tentar gente mesmo. encontrar tempo para tentar Isso. conseguir conciliar e buscar um pouco de tempo para você, né? Pra gente, né, esfriar a cabeça, né, e tal, ler um livro, né, eu tô cercada de livros aqui de disciplina positiva. Esse aqui que eu falei que eu tô lendo agora, que eu tô gostando muito, é Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Então é isso, gente, vamos se autocuidar, né? Uma coisa uma dica que eu queria dar, que é uma coisa que eu tô fazendo com meu marido, que tá dando muito certo. Um dia na semana para mim e um dia na semana para ele. Então, é Uhum. um dia na semana que a carga fica mais nele e eu só Uhum. faço as coisas mais devagar. Eu faço a comida, essas coisas de casa, normalmente. Uhum. Lógico que eu também brinco meu filho, mas assim, pelo menos por 2 horas, é como se assim, eu não existisse nessa casa. Eu Isso, fecho a tem que porta fazer do isso. escritório, e aí ele tem. Aí no dia seguinte a gente troca. Eu fico mais com a carga, fico mais brincando com o Luke, fazendo mais as coisas. E ele vai ter também as 2 horas dele, que ele vai fazer o que ele bem entender, e eu não vou nem chamar ele, como se ele não estivesse em casa. E isso está funcionando. É uma forma que a gente Bom, tem de, sei lá, renovar as energias de alguma forma, é tentar usar os nossos parceiros, né? Nós isso. uns aos outros Nossa nos rede de ajudarmos apoio. para
fazer essas trocas. Não, fica aí 1 hora sozinho, descansa um pouco, que eu vou Isso, cuidar de tudo aqui. Aí depois troca, olha, você já descansou só 1 hora, agora é minha vez, né? isso, a gente tem que Fazer ter essa essas rede de trocas, apoio. porque a gente tem tempo para fazer essas Tem. trocas. Mesmo quem está fazendo home office, pode tirar uma meia horinha, né? Com Para de certeza. repente Isso te faz dar toda um. a diferença. Isso faz toda a diferença. Igual, só para finalizar, assim, antes da gente continuar nas perguntas, eu até vi que a Mariane falou que a Mariana está fazendo rotina com a filha dela. Eu criei rotinas para mim e para a Júlia. Muito legal. Aqui em casa também a gente tem as rotinas. A Carol do Elo Materno também falou que ela foi respirar um ar puro e só durou 5 segundos até o primeiro mãe, mas tudo bem. Essa A vida de mãe, Andressa está gente. perguntando, está pedindo para você mostrar, a Andressa Turquetti Ah, está pedindo para você mostrar o segundo livro que você recomendou. Qual o segundo nome livro, do segundo livro que você recomendou? ó, Será? esse é o livro básico, né? Disciplina Positiva, da Jenny Uhum. Nelson. Né? A gente pode colocar, né, Mayra, no Mães Mundo Afora, Podemos, a dica depois dos você. livros? A Cláudia depois vai tirar uma foto Isso. da capa dos 2 livros, dos 3 livros. Você mostrou 3 materiais. Tem mais aqui, olha, Positiva para adolescentes. Meus filhos não são adolescentes ainda, mas eu já quero estudar já para saber como eu lidar quando eles estiverem na fase adolescente. Eu vou colocar uma relação de livros, né? Isso. E a gente faz um post sobre isso, que aí Isso. fica para todo mundo. Esse aqui, ó, para crianças de 0 a 3 anos, eles estão traduzindo agora de crianças de 3 a 6 anos, né? Então, vou fazer uma listinha e aí a gente posta aí no Mães Mundo Afora e também no My Precious Kids, né? E tem mais gente aqui comentando também, ó. Isso. A Vivian Galves. Aqui colocamos a brincadeira, quem cozinha não arruma a cozinha. Estou amando. Olha, tá vendo? Se ela cozinhou, Isso é então a gente vai ótimo, arrumar, né? Vivian. Isso. Isso é ótimo, porque eu acho que a cozinha é o grande fardo da quarentena. Hoje mesmo eu Nossa, estava falando para o meu marido, gente do céu, nós somos só é 3 difícil, né? nessa casa, e essa cozinha está sempre um caos. Impressionante. Não, Impressionante. o meu marido, ele cozinha super bem, né? Quando ele tá com tempo de folga, ele gosta de cozinhar, mas ele faz uma bagunça tão grande que eu peço para ele, por favor, não cozinha. Deixa eu cozinhar, porque ele faz Igual muita, aqui, muita, muita igual aqui. bagunça. Meu marido, sei lá, fazer um pão com manteiga, vai parecer que ele fez, É, sei lá, nossa, não sei o que é um furacão na cozinha. Vai estar a faca suja num lado, vai ter 3 facas. Sim, é impressionante. As coisas vão se materializando quando ele faz um simples pão com manteiga. Então eu também prefiro que ele fique fora. Não cozinha, não. Deixa que eu cozinho. Eu só não quero ter que lavar e arrumar. eu, que nem eu falei, graças a Deus, eu tô tendo a rede de apoio que o meu pai tá aqui, né, comigo. Infelizmente, minha mãe tá no Brasil, não conseguiu vir ainda. Assim que essa poeira baixar, eu vou trazer ela também para ficar um pouquinho aqui com a gente. Então, meu pai tá me ajudando. Eu tô fazendo a live agora, ele tá lá com as crianças. Tá lá brincando com as crianças, aproveitar que tá um solzinho lá fora. E olha só que carinho aqui da Suliane Porto. Deu vontade de ser sua vizinha para conversarmos mais. Eu também estou gostando muito da Suliane, dos textos que ela escreve com Mães Mundo Afora, né? Da live que ela fez também com a Débora. Foi maravilhoso, viu, Foi Suliane? maravilhosa a live da Suliane com a Débora. Eu Isso. vou colocar ela aqui no Mães Mundo Afora ainda essa semana para vocês verem, porque eu acho que Elas deram foi muitas dicas também para a gente. assim, Foi para a gente sensacional. manter a calma nesse momento. Isso. Então, deixa eu só finalizar a questão, né? Aí eu fiquei esperando no aeroporto de 9 da manhã que eu cheguei lá até 11h20 para embarcar. Então, vocês imaginam o dia todo lá esperando e pessoas falando que talvez vou ser cancelado ou não. Mas eu me mantive calma, serena, pensamento positivo. E aí, quando chegou 11 horas da noite, que a atendente veio e falou assim para a gente, olha, realmente pode descer que o voo vai sair. Vocês vão conseguir embarcar 11h20. Eu falei, ai, nossa, foi um alívio tão grande. Aí, quando eu entrei dentro daquele avião, quando eu cheguei, né, no aeroporto da Flórida, em Fort Lauderdale, eu senti um alívio tão grande, Mayla. E eu falei assim, gente, tá vendo? Não ia adiantar se eu tivesse estressado, se eu tivesse entrado em pânico, ia piorar a situação. Então, assim, eu aprendi que em meio ao caos, aquele caos todo que eu estava vivendo de incerteza, eu posso manter a calma. E isso depende da gente, só depende de mim, não dependia de mais ninguém. Porque as pessoas que estavam ao meu redor, elas estavam tentando de qualquer maneira me desestabilizar. A minha mãe e o meu irmão nem era por mal, eles estavam tão preocupados, mas eles estavam me sufocando demais, entendeu? Então eu resolvi, não, gente, não vou atender mensagem, não vou ver mais nada, vou focar,
vou manter a calma e no final vai dar tudo certo. Se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Se esse voo for cancelado, eles vão arrumar outro voo, mas de todo jeito eu vou chegar lá no meu, né, nos Estados Unidos, vou rever minhas crianças. Então é isso, foi a grande lição que eu tive, como meu marido falou, foi uma prova de fogo e eu passei no teste, ou seja, passei no teste com louvor, eu nunca me vi tão calma em toda a minha vida, tão serena. Então é isso, gente, né? Por mais difícil que a gente esteja passando agora a situação, não adianta desesperar e entrar em pânico, só vai piorar a situação. Vamos manter a calma, né? Vamos manter o autocontrole e vamos pensar positivo que as coisas vão melhorar. E vamos começar da gente, vamos tentar melhorar a partir da gente, né? Sim. E pensar também que esse é um momento de muita reflexão, né? É um momento de muita reflexão com relação ao mundo, com relação aos relacionamentos, às nossas famílias, ao que nós realmente precisamos, né? Porque eu O que acredito... realmente importa, né? Exatamente, porque se você for parar para pensar, antes dessa quarentena, quanta coisa a gente não precisava no nosso dia a dia para se sentir satisfeita, para achar que o dia deu certo. E agora você simplesmente não tem como acessar todas essas coisas, você não tem como fazer todas as coisas que você fazia. Então você tem que procurar a sua satisfação dentro das coisas simples, dentro do seu próprio lar, da sua própria casa. Isso é um movimento muito importante, é um movimento de dentro para fora que a gente está fazendo, está precisando fazer nesse momento para conseguir lidar com essa situação, o que a gente muito provavelmente não fazia há muito tempo. Isso, com Né? certeza. A gente tem que tentar olhar o lado positivo, por exemplo, aqui em casa. O meu marido médico, ele trabalha, nossa, trabalha pra caramba. Ele chegava em casa às 7 da manhã, chegava 7, 8, 9 horas da noite. Agora, como está sendo os casos só emergenciais mesmo, ele está chegando em casa tipo 5, 6 horas, ele está podendo jantar com a gente. Olha só que coisa. As crianças estão numa alegria tão grande que o papai está jantando com eles, porque antes ele só jantava com as crianças quando ele estava de folga, 1 ou 2 vezes por semana. Então, assim, aqui em casa a gente está olhando o lado positivo, sabe? Esse tempo em família. Acho que deu uma paz para mim, gente. Tinha dado uma travada. Não estou te ouvindo agora. Mas é isso, gente. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo a Mayla. Mas eu acho que é hora de terminar, né, Mayla? A gente está no tempo também, é hora de terminar. Eu agradeço a todos a participação. Travou, não foi, Suliane? Você consegue me ouvir, Suliane? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu agradeço a participação de todo mundo na live. E é isso, gente. Vamos manter a calma, autocontrole, disciplina positiva. E é isso. A Mayra está sem som. Mas está na hora da gente terminar, né? Muito obrigada por tudo, querida. Muito obrigada por todo mundo que participou da live e esteve presente, viu? Que Deus nos abençoe nessa época aí, nesse momento difícil. Vamos manter a calma.